noite, gente amiga. Mais um momento do clamor. Sejam muito bem-vindos. Que Deus te abençoe. Deus abençoe sua casa, sua família. Onde você colocar as plantas dos seus pés, que Deus te dê por herança. Pegue aí o link, compartilhe para o máximo de pessoas possíveis. Ore a Deus, peça ao Espírito Santo que ele te dê uma pessoa específica para você mandar esse link. Eu tenho certeza que vai abençoar muita vida de muitas pessoas. Quero mandar um abraço especial pro Diego, que tá vendo a gente, acompanhando a gente lá na Irlanda, orando conosco aqui todos os dias. Que Deus te abençoe, Diego, que Deus prospere as obras das suas mãos aí, que Deus te faça avançar no propósito dele aí nessa nação. Tá bom? Eu quero ler um texto da palavra de Deus que se encontra aqui em Hebreus, capítulo de número 11. Esse é um texto bastante conhecido, mas é que eu quero falar um pouquinho com vocês esse texto aqui. Diz assim, versículo 1: A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Olha que interessante. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Ou seja, a nossa fé, o que é a nossa fé? É a gente crer mesmo sem nós vermos. Mas não quer dizer que o fato de nós não vermos, que aquilo que nós cremos não exista. Amém? Faz sentido? Não é porque você não vê, aquilo que você não está vendo não existe. Existe, a gente só não está vendo. Essa é uma realidade que ainda está encoberta para a gente. Um dia, o Senhor vai fazermos nós vermos como Ele vê. Aí essas verdades que estão encobertas ainda, não precisam mais de fé. A fé vai passar. Quando Jesus voltar e a gente for morar com Ele por toda a eternidade, nós não vamos precisar mais de fé. Por quê? Porque nós vamos ver tudo como Ele vê. Amém? Então a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá a convicção das coisas que nós não vemos. Aí pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Então, a fé é esse ambiente que nós precisamos o quê? Continuar cultivando mesmo quando nós não vemos. Nós não estamos vendo Jesus aqui nesse momento, mas pela fé nós cremos que ele veio, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou e está à direita de Deus Pai intercedendo por nós e deixou o Consolador, o Paráclitos, o Espírito Santo para cuidar de nós aqui na terra. Então, isso é fé. Esses dias eu estava vendo um vídeo de uma pessoa e ela falava assim, né? Olha o que diz a fé. A fé diz de você acreditar em si mesmo, você acreditar no seu potencial, você acreditar que você pode romper. Não, isso não é fé. Isso não é fé. A fé é o conceito que eu estou trazendo para você aqui. Ela mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Nós temos convicção de que Jesus veio, de que Jesus vai voltar, de que Jesus está à direita de Deus Pai intercedendo por nós. É uma convicção por meio da fé. É uma convicção por meio da fé que nós recebemos a salvação, que a gente foi transportado das trevas para a luz por meio da fé. Pela fé, os mundos foram criados. Pela fé, o mar foi aberto. Pela fé, o povo de Israel recebeu provisão. Pela fé, Deus enviou o seu filho para morrer na cruz do Calvário para nos salvar. Pela fé. Então não se iludam com textos, com mensagens, com pessoas que dizem coisas sobre a fé que elas não são. A gente precisa sempre recorrer ao texto bíblico. No versículo 3, pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Só pela fé que nós cremos nisso, irmãos. Que pela palavra de Deus, Deus lançou a palavra. Haja luz, houve luz. Haja terra, houve terra. Haja, que a palavra de Deus formou todas as coisas. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê, por meio da fé. Pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao do seu irmão Caim. Com isso mostrou que era um homem justo e Deus aprovou suas ofertas, embora muito esteja morto, ainda por meio de seu exemplo, a oferta fala. Você imagina um homem que alcançou um lugar no coração de Deus porque era justo e porque tinha fé. E deu uma oferta. E Deus recebeu ele e depois recebeu a sua oferta. E ele já morreu. E já se passaram milhares de anos. Mas essa oferta que ele deu ainda continua falando nos nossos corações ainda hoje? Ainda continua sendo exemplo de fé e esperança ainda hoje? Meu Deus, isso é poderoso, gente. Isso é poderoso. Olha, vamos lá, vamos continuar o texto.
Pela fé, versículo 5, Hebreus 5, 11, 5. Pela fé, Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. Ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si. Porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus. Queridos amigos e irmãos, isso precisa pegar você por dentro, precisa mexer com a tua psique, com a tua alma. Esse homem chamado Enoque foi trasladado, foi arrebatado, foi levado para o céu sem passar pela morte. Por quê? Porque ele era conhecido por agradar a Deus. E eu quero te fazer uma pergunta: como você é conhecido? Você é conhecida por um homem, por uma mulher que agrada a Deus? Ou você é conhecido por alguém que faz barracos? Alguém que não paga as dívidas? Alguém que fala mal dos outros? Alguém que divide igrejas? Alguém que mata pessoas, cancela pessoas na internet, cancela as pessoas na sua vida? Alguém que mata pessoas com a sua língua, com a sua boca feroz, com o seu veneno feroz que sai da sua língua? Como você é conhecido por Deus? Versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Queridos, sem a fé é impossível agradar a Deus, é impossível acessar esse ambiente espiritual. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Como você pode se aproximar de um Deus que você não acredita que Ele exista? Como eu disse no versículo 1 de Hebreus capítulo 11, não quer dizer que o fato de você não ver aquilo que você não vê não exista. Pelo contrário, nós não vemos, mas temos uma convicção, e isso é fé, que Ele existe. Temos uma convicção de que é real. Pela fé, versículo 7, Noé construiu uma grande embarcação para salvar sua família do dilúvio. Ele obedeceu a Deus, que o advertiu a respeito de coisas que nunca haviam acontecido. Pela fé, condenou o resto do mundo e recebeu a justiça que vem por meio da fé. Queridos, imagina, Deus fala com o homem para ele fazer uma embarcação num tempo que não existia a chuva. E esse homem, por obediência a Deus, uma das marcas de um homem de fé, de uma mulher de fé, é a obediência a Deus. Às vezes o homem de fé, ele ouve coisas de Deus, ele vê coisas de Deus e ele comunica aos outros e as pessoas falam: esse cara é louco, esse cara pirou o cabeção, esse cara é 13. Isso não pode ser real, isso não pode existir. Queridos, toma cuidado com isso. Porque de repente é Deus que comunicou com esse homem, é Deus que comunicou com essa mulher, e aquilo que parecia ser loucura para as pessoas que estavam em torno de Noé, quando choveu e as portas da arca estavam fechadas, eles puderam perceber: uau, o velhinho não estava louco não, o velhinho não estava brincando. Isso é fé. Versículo 8. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir à terra que ele receberia como herança. Presta atenção nisso. Ele receberia uma terra por herança, mas ele não sabia onde era essa terra. Ele recebeu uma instrução para sair. Então isso fala da fé. Ele partiu sem saber para onde ia, e mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido prometida, viveu ali pela fé, pois era como estrangeiro morando em tendas. Qual que é a ideia da gente morar em tendas ainda hoje? É você não construir nada para levar o seu nome. É você não construir nada que você não esteja disposto a deixar. Tudo aquilo que você estiver disposto a entregar, Deus está disposto a restituir. Quando Deus pediu o Isaac, você acha que Deus queria o Isaac? Deus queria só o coração do pai. Quando Deus te pede algo, você acha que Deus precisa de algo de nós, seres humanos? Não, Deus não precisa de nada nosso. Ele só quer saber que lugar ele tem no nosso coração, ou se ele ainda tem lugar no nosso coração. Então é esse ambiente de fé que nós precisamos alcançar. E vamos lá para o 11 direto. Pela fé, até mesmo Sara, embora estéril e idosa, pôde ter um filho. Ela creu que Deus era fiel para cumprir sua promessa. Eu quero orar com você que precisa reativar a sua fé. Você já viu milagres, você já viu Deus fazer, você já viu, já participou, Deus já fez na sua vida, mas você está incrédulo. Você está como Tomé. Os discípulos disseram: olha, Tomé, você faltou, Tomé, do encontro, você não veio no culto. Jesus veio, Tomé, ele apareceu para nós. Ah, eu só acredito se eu ver.
Aí Jesus bondosamente vem para Tomé e diz: Tomé, já que você não acredita, meu filho, toca aqui, toca no furo aqui, ó. Eu vim por tua causa, Tomé. Eu vim para mostrar que eu te amo. E eu quero orar por esse tipo de gente, com esse tipo de gente agora, que está incrédulo. Pastor, eu estou desafiando mesmo Deus. Eu estou testando o sistema. Eu não acredito mais. Eu quero orar com você. Coloca um sinal diante de Deus. Que essa simples oração não é a oração do homem de Deus. Não, não é nada disso. É a nossa oração. Eu quero orar juntamente contigo, juntamente com você. É como se eu tivesse aí do seu lado e pegasse da sua mão, a gente ajoelhasse, dobrasse os nossos joelhos e orássemos juntos para que a sua fé fosse reativada. Oremos. Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós intercedemos por esse homem, por essa mulher, por esse jovem, por esse adolescente, Senhor, que está desafiando o Senhor, que está olhando e dizendo: ah, eu não acredito mais nada de crente, nada de igreja, nada de evangelho. Se tudo isso fosse verdade, estava acontecendo diferente comigo. Eu quero, Senhor, orar com essa pessoa. Senhor, receba o coração dessa pessoa. Não leve em consideração a dor, a amargura. Não leve em consideração a rebeldia do coração, o teste que elas estão fazendo com o Senhor. Mas leve em coração, Senhor, o desejo de vê-lo. O desejo de tocá-lo e de ser tocado pelo Senhor. O desejo de voltar a sentir a tua presença, a estar contigo na tua presença. Pai, faz agora um milagre extraordinário para mostrar para essa pessoa que o Senhor é Deus na vida dela. Onde ela estiver agora, Senhor, visita. Toca, Senhor, nessa enfermidade. Toca, Senhor, nessa alma ferida. Toca, Senhor, nesse ambiente. Muda a atmosfera. Muda, Senhor, o ecossistema, muda o meio ambiente, muda o jeito de falar, a roupa, a vontade, o desejo, Senhor, de usar, de não usar alguma coisa. Pai, faz isso agora, como um sinal de que é o Senhor que está tocando esse coração, essa mente, essa pessoa. Nós oramos agora, Senhor. Essa pessoa que está vislumbrando, Senhor, um futuro tão triste, tão derrotado, olhando só para a parte negativa da vida. Senhor, Pai, em nome de Jesus, eu oro agora para que o Senhor troque as lentes desse olhar. Que o Senhor toque agora, Senhor, essa pessoa e reative a fé dela, Senhor. É como se a fé dessa pessoa agora fosse mergulhada numa mirra ardente, Senhor. Num ambiente de muita unção. Pai, faz isso agora, por gentileza, nós te pedimos. Espírito Santo de Deus, visita essa pessoa agora. Promova esse toque. Promova, Senhor, agora essa mudança de mente, essa metanoia, Senhor. Eu oro por isso agora, Senhor. Que essa fé que nós lemos aqui, Senhor, de Hebreus capítulo 11, possa reverberar na vida de cada um deles agora, Senhor. Eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Esse é o nosso momento do clamor, orando, intercedendo, clamando juntamente com você. Eu espero receber o seu testemunho de que a sua fé foi aumentada, foi revigorada e que você viveu e experimentou milagres lindos, maravilhosos da parte do nosso Deus. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde, que Ele faça você prosperar em nome de Jesus.